Vamos à redação? Vamos lá. Redação, o tema qual que vai ser? Você sabe? Eu sei. Todo mundo sabe qual é o tema, né? Ou não? Vamos achar aqui onde é que tá o negócio. Peraí. Qual é o tema, gente? O tema que vai cair é um tema relacionado à segurança, violência, entenderam? É isso. Não vai cair nada diferente disso. Caiu isso nos últimos 30 concursos. Na época que nem faziam concurso pra polícia, já caiu isso aí. Né? Na época que nem tinha concurso pra polícia, pegava gente na rua. Vem cá, quer ser policial? Vem! Né? Aí me diz uma coisa aí, qual é o tema? Segurança. Porque a pessoa entrava, entendeu? Era assim, já era assim na época. Vai cair um tema relacionado... eu acho que vai cair Lava Jato. Só se for uma coisa relacionada à segurança e apenas. Entende? Pena. Aí sim, se for uma coisa relacionada à pena, à violência ou à segurança, é o tema que vai aparecer amanhã, porque é da profissão que vocês vão... Agora vejam, imagina, o cara vai fazer concurso policial, aí eles colocam a importância do Bitcoin na vida do... para! Né? Não é isso que vai cair, entenderam, gente? É uma coisa relacionada à segurança. Tá bom. O tema não é tão importante, porque não adianta a gente querer adivinhar o tema. Eu já adivinhei uma vez o tema. Dei aula para o concurso do TRT da 4ª região, 2004 ou 2005. Uma semana antes da prova eu adivinhei, sem querer, obviamente, né? Adivinhei, estava ouvindo uma entrevista lá, achei que o tema era um tema interessante, falei para os alunos, caiu, os alunos fizeram a redação, foram tudo com a redação prontinha. É possível. Eu acho, as vozes me dizem, deixa eu ver. Essa hora eu estou dizendo que eu estou com fome. As vozes me dizem que, pelo caráter político que a prova da brigada teve, alguém fez brigada aí? Não teve um caráter extremamente político aquela prova? Bem, né? Político, né? Citaram o nome do secretário de segurança. Só faltaram dizer assim, onde ele mora, ele é bonitinho. Só faltou isso. E pela tendência política que existe nesse ano, que é um ano de eleição, eles provavelmente vão tentar partilhar com o cidadão o dever de cuidar da segurança. Por quê? Porque o cidadão atribui ao Estado o dever de cuidar da segurança. E é dever do Estado, obviamente. Né? Mas o Estado tenta repassar e dizer, olha, é meu dever, mas vocês também têm que se cuidar. Né? Não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer não sei o quê. Né? E não adianta ficar querendo colocar brigadiano em cada esquina, porque isso não vai resolver o problema. É o que eles sempre dizem. Não adianta, não tem brigadiano bastante, não tem policial civil bastante para acabar com a violência. Então as pessoas têm que fazer certas coisas. Entre essas coisas, tem que se cuidar, tem que fazer prevenção, etc. E tem um texto rolando por aí, que eu acho um texto bem interessante para um tema relacionado. A pessoa pode concordar ou não concordar, não é essa a questão, né? Mas é um texto do Marcos Rolim. Esse tema do Marcos Rolim, ele fala sobre educação e violência. Ele diz, não adianta querer acabar com a violência com o jeito que estão acabando, com o policial, com o exército. Só vai acabar com a violência quando as pessoas tiverem educação. Quando houver educação no país, quando o investimento for baseado em educação, quando as pessoas tiverem acesso à educação, elas vão poder trabalhar melhor, ganhar melhor, a vida vai melhorar e vai ter menos violência. A pessoa pode concordar ou não, não é essa a questão. Mas é muito provável que seja isso que apareça amanhã no tema da redação, certo? Chutado o tema da redação, vamos a como fazer uma redação. Aí, não é isso aqui. Isso aqui é da professora Suzana. Cliquei no lugar errado, tá? Que a professora Suzana ensina, eu não sei nada. Absolutamente nada. Aqui, ó, redação dissertativa, essa aqui. Vamos abrir? Abrir. Vamos lá. Redação dissertativa. Gente, o que é uma redação dissertativa? É um esforço argumentativo que parte de uma tese. Portanto, se parte de uma tese, vocês têm que tomar uma posição já desde o começo da redação. Agora, durante o processo agora de estudos para o concurso da polícia, eu corrigi centenas de redações. Algumas que as pessoas tinham sido meus alunos, daí elas já vinham com uma determinada estrutura, e outras que as pessoas não tinham sido meus alunos, foram alunos de outros, não foram alunos de ninguém. E aí vinham com aquela estrutura que é errada. Deixa eu dizer para vocês que é errado fazer isso. E que se vocês fizerem isso amanhã, vocês vão perder pontos por causa disso. Não façam redação com aspectos positivos e negativos, com por um lado e por outro lado. Não façam isso. Ah, mas eu ouvi não sei quem disse. Vocês vão se quebrar se fizerem isso. O que eles querem é uma redação em que a pessoa, desde o começo, diga a que veio. Você acha que a violência se combate por meio da repressão ou por meio da educação? Não tem, por um lado tem que reprimir, por outro lado tem que educar. Não tem essas. Ou tu educa ou tu reprime. Ou tu começa desde o começo dizendo, baixa o cacete para acabar com esse negócio, né?
optou pela repressão. Outro diz, vamos dar escola, vamos dar emprego, vamos dar família, vamos dar, sabe? É opção desde o começo. Já no começo da redação tem que mostrar claramente qual é a tua tese, desde o começo. Separar em 2 argumentos, ou seja, se o tema é, vamos dizer, esse aí seria um bom tema, né? Para reduzir a violência no país, você acha que tem que aumentar a repressão ou você acha que tem que criar melhores condições de vida e só assim vai diminuir? Aí eu vou lá e eu acho que tem que aumentar a repressão. Polícia na rua, exército na rua, tiro e tiro, liberar a arma, porte livre de armas. Tá, eu acho que eu sou favorável à repressão. Eu tenho que arrumar 2 argumentos que provem isso. 2, e já citar esses 2 argumentos lá na introdução. Então até vou pular essa parte que já vou direto para a introdução. Olha lá. Lá na introdução, tem que apresentar o tema, a tese, e tem que apresentar os 2 argumentos favoráveis à tese. Nada de apresentar um de um lado e o outro de outro. Ou vocês são advogados ou vocês são promotores de justiça. Vocês não podem ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Não pode. Então a introdução serve para isso. Para apresentar o tema, a tese e apresentar 2 argumentos favoráveis à tese. Esses 2 argumentos vão ser desenvolvidos no desenvolvimento. No desenvolvimento 1, vocês vão defender o argumento 1. Então, por exemplo, se eu sou favorável à repressão, eu vou mostrar o quê? Que em países onde as penas são maiores, países em que as penas são mais altas, a criminalidade é muito menor que a do Brasil. Vários países acontece isso, em vários. Porque no Brasil o quê? A pessoa vai lá, cumpre 1/6 da pena, está fora. Já a pena é leve. Entre outros fatores. A população anda desarmada por quê? A população anda desarmada porque tem a lei que impede que as pessoas possam ter arma, a não ser que tenha porte, etc, etc. Países em que as pessoas têm armas, países em que as penas são altas, a criminalidade é menor. É o meu primeiro argumento. Segundo argumento, quando tem policial na rua, bastante, as pessoas se sentem mais seguras e a criminalidade diminui. Isso aconteceu, por exemplo, quando houve greve aí agora da Polícia Civil e paralisação dos policiais militares, e que a polícia desapareceu, o que aconteceu? A criminalidade tomou conta, não foi? Em 3, 4 dias as pessoas ficaram em pânico, porque era roubo, assalto, e não foi só aqui no Rio Grande do Norte, em outros lugares. Quando a polícia voltou, diminuiu. O que prova o quê? Que a presença da polícia realmente diminui a criminalidade. Então pega 2 argumentos. Um argumento, países com maior repressão diminuíram os índices de violência. No próprio Brasil, quando a polícia está ausente, a violência aumenta. Usa esses 2 argumentos, desenvolve nos 2 desenvolvimentos. E a conclusão para que serve, gente? A conclusão não é para vocês apresentarem coisas novas. Na conclusão, não ponham novos exemplos. Na conclusão, vocês têm que confirmar o que vocês tinham dito antes. A conclusão é uma confirmação, uma reafirmação da tese. Só. Ela vai só reafirmar a tese. Certo? Então, lá vocês vão ter 35 a 50 linhas. Quantas linhas vocês devem escrever? Gente, quanto mais vocês escreverem, mais vocês vão errar. Entenderam? Ponham isso na cabeça de vocês. E não é proporcional. No CESP é. No CESP é proporcional, vocês sabiam? Ou seja, se tu escreve 35 linhas, os teus erros são relacionados a 35 linhas. Se tu escreve 50 linhas, é proporcional, é descontado. Na Fundatec não é. É quantidade absoluta de erros. Quanto mais vocês escreverem, mais vocês vão errar. Eu digo que amanhã vocês têm que escrever 40 linhas. Quando chegarem pelas 40 linhas, dá um jeito de parar. Por quê? Porque se escrever 50, vai errar 10 linhas a mais. Vai errar crase, concordância, regência, acentuação, vai errar muito mais. E vai perder ponto por causa disso. Vocês têm que fazer 12, gente. Tem que fazer 12. A redação de vocês não vai ser publicada no 0 hora. Não é para escrever bonito. Vou escrever agora uma coisa assim. Não é! É para ela cumprir um papel. Qual é o papel? Tentar convencer o corretor de que aquilo ali pode ser verdadeiro e tentar cometer o mínimo de erros possível. É para isso que serve a redação. É assim que vocês têm que pensar. Cada erro que vocês cometerem vai ser descontado. Então tomem cuidado com isso. Coloca título ou não coloca? Não coloca título. Não é obrigatório. Vai colocar título para quê? Para errar no título? Que é o que fazem? Daí tem a história assim, título tem que ser, se for nominal, tem que ser com letras iniciais maiúsculas. Se for verbo, não coloca título! Não deixa a linha em branco. Porque o pessoal começa a redação, coloca título, deixa uma linha em branco. Pra quê? Vão colocar umas florezinhas depois. Não vão! Não vão, não deixa a linha em branco. Linha em branco é só ao final. Toma cuidado com as margens. As margens eles descontam se vocês atravessarem as margens. Quantos parágrafos vocês têm que escrever, gente? 4, no máximo 5. Eu tenho recebido redações, ontem eu corrigi um,
E eu disse para a pessoa, ela já é a terceira redação, eu digo, para de escrever tanto parágrafo. A pessoa, cada vez que muda o pensamento dela, ela escreve um parágrafo. A redação ontem tinha 9 parágrafos. Meu Deus! Meu Deus, 4 ou 5 parágrafos só, gente. 4 parágrafos se forem 2 argumentos, 5 parágrafos se forem 3 argumentos favoráveis à tese. Entenderam? O número de parágrafos depende do número de argumentos. 2 argumentos são 2 desenvolvimentos. 3 argumentos são 3 desenvolvimentos. Deu! Mas escrevam pouco. Não se alonguem até as 50 linhas. Não façam isso porque vocês vão acabar errando muito. Pergunta, colega. Realmente, do ponto de vista do conteúdo, quanto mais escrever, melhor, é óbvio. Mas do ponto de vista, claro, mas eu tô dizendo, do ponto de vista do conteúdo é melhor. Mas dos erros gramaticais. Ah, pois é. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Eu já fui corretor de banca, gente. Eu fui corretor da FAURGS. Não tem essa conversa. A pessoa dizia assim, ó, correção do vestibular da URGS, 25 a 30 linhas. A pessoa escrevia 25 linhas, estava dentro. Ela está dentro do critério. Agora, se ela escrever 27, 28, 29 e 30, ela vai errando mais. Vai errando. Erra mais uma crase, erra mais uma concordância, erra mais uma regência. Para quê? Para quê? Entende? Não precisa. Agora, claro, é óbvio que do ponto de vista do conteúdo, quanto mais se escrever, melhor. Mas o conteúdo não vai melhorar a nota de vocês se vocês escreverem 5 linhas a mais. Não vai. A nota vai ficar a mesma. Quando a gente vai desenvolver, por vezes a gente usa dados para... Quando vai desenvolver, usa dados. Para você desenvolver... Geralmente eles dão esses dados até lá no tema, né? Caso eles não venham, vamos supor que você citou o caso de países que tem uma punição maior... Ou... Sim, Estados Unidos, né? E vamos supor que na hora eu queira chutar um dado ou que eu esqueço o dado e erre isso aí. Pode inventar dados? Pode. Claro, quem vai corrigir a prova de vocês vai ser o professor de português. Começa por aí. O cara não é geógrafo e nem historiador. Ó, no Brasil, no Rio de Janeiro. De janeiro até agora morreram 26 policiais militares. De janeiro até agora morreram 26, vai ver morreram 18, né? Gente, ninguém vai corrigir redação com o Google na mão, gente. Eu corrigi redação de concurso, a pessoa tá lá corrigindo. Aí ele pôs aqui que foram 18, eu vou ver se foram 18 mesmo. Professor, cara, a gente vai ter 10 mil redações para corrigir. 10 mil, vai ter uns 10 mil que vão passar nessa prova aí, mais ou menos, para ir pro TAF, tá? Eles vão distribuir lá entre um grupo de 50 professores, vai dar uma cacetada de redação para cada professor. O cara não tem condições de ficar pesquisando, ele vai olhar o geral. Agora, claro, se tu disser assim, no Brasil morre uma pessoa por segundo. Aí ele vai desconfiar, entendeu? Então não vai ao ponto de inventar uma coisa maluca, entendeu? Né? Não vai a esse ponto. O Rio de Janeiro foi assaltado por um bando de dinossauros. Não, né? Agora, se for uma coisa mais ou menos, tudo bem. Claro, mais ou menos tudo bem. Agora, uma coisa assim, gente, a dissertação não é para vocês derrubarem uma quantidade imensa de dados lá, não é isso. Se forem usar dados, usa uma vez. Usa como exemplo. Não fica entupindo de dados, porque senão fica uma redação descritiva. Eles não querem descrição. Eles querem dissertação. O que é dissertar? É convencer a pessoa a partir de um ponto de vista. Pode usar dados, certo? Mas se tu só usar dados, entupir de dados, não necessariamente vai convencer a pessoa por causa disso. Não necessariamente. Tá bem? Letra, pessoal. Principalmente você tem que cuidar com a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Pode ser qualquer letra, é a tua letra. Não vai querer mudar a letra hoje. A pessoa chega em casa hoje e diz, ai, minha letra é feia, vou mudar a minha letra. Vai piorar. Ah, vai. Não é por aí. O que vocês têm que fazer é diferenciar a maiúscula da minúscula. É isso. Diferenciando maiúsculas de minúsculas, e sendo legível, obviamente, né? Não vai me escrever um hieroglifo, né? Egípcio lá, né? Que a pessoa, para entender aquilo lá, tem que passar pelo, sei lá, né? Google Translator. Não dá, tá? Tem que ter isso aí no mínimo, certo? Vão tranquilo, gente. Ah, outra coisa, para encerrar totalmente. A redação tem que ser feita no começo, amanhã da manhã. Amanhã, às 9h30 da manhã, quando vocês pegarem a prova, vão ao final da prova e olhem o tema da redação e comecem a fazer a redação. Não deixem a redação para o final, por um motivo muito simples. Se faltar tempo no final da manhã, vocês podem chutar as questões objetivas, mas não tem como chutar a redação. Começa por aí. Segundo, a redação ela é esforço mental. A cabeça de vocês vai estar, digamos assim, mais tranquila no começo da manhã, vai estar menos cansada. Ao meio-dia começa o cansaço. E aí vai deixar a redação para o final, já vai estar cansado. E aí é pior.
Então começa pela redação, faz a prova objetiva depois. Todas as experiências que eu vi contrárias a isso, a pessoa se quebrou. A pessoa se deu mal. E tome muito cuidado na hora de passar as 30 questões para a folha definitiva, né, gente? Porque tem gente que pula na 28 põe a 29, na 29 põe a 30. Isso acontece muito, tá bem? Muito. Feito! Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, espero ter ajudado. Espero que amanhã todos gabaritem em português. Né? Inclusive eu. Vou estar lá, né? Inclusive eu. Não, vou só de manhã. Só de manhã. Obrigado, tchau pra vocês.